Então, boa noite a todos novamente. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração, essa casa que tem o propósito de apresentar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje escolheram o tema Causas das Aflições para estar trabalhando e trazer o que Jesus falava sobre as aflições, o que a doutrina espírita fala sobre as aflições. Jesus, quando esteve entre nós, disse: no mundo tereis aflições. Jesus era conhecedor de que o mundo é um mundo desafiador, é um mundo de dificuldades, de provas e expiações. Então ele sabia que passaríamos por dificuldades, por aflições. Mas, em primeiro lugar, vamos tentar entender o que são aflições. A mensagem do Momento Espírita já trouxe para nós uma breve explicação do que são as aflições. Mas vamos entender melhor. Aflição são aquelas situações em que passamos por agonia, angústia, um sofrimento do qual estamos passando, uma tristeza inexplicável, mágoas que carregamos, dor que surge, preocupações por alguma causa que vai afetar a nossa vida, direta ou indiretamente. Quantas pessoas dizem assim: eu estou passando por uma aflição, por uma agonia e não sabe explicar? E a gente ainda pensa: algo de ruim vai acontecer, porque eu não estou bem, eu estou pressentindo. Isso é muito comum. A gente sente essa sensação e quando nós sentimos essa sensação, por mais que não sabemos o que vai acontecer, é o momento que devemos nos recolher. É o momento que a espiritualidade nos auxilia e fala: irmãos, se recolhem em prece, em oração, porque talvez vamos passar por aflições. Mas nada adianta o desespero, nada adianta nós sofrer antes por uma situação que nós nem sabemos o que vai acontecer. É ainda a sensação de que algo não está certo, ou de que alguma coisa errada pode acontecer. Aquilo que a gente acabou de falar. Então, aflições, todos nós já passamos, ou vamos passar, ou estamos passando. Mas tem umas que elas vêm e fazem nós questionar. E nós questionamos quem? O nosso Criador. Porque tem algumas aflições que visitam a nossa vida que são difíceis, que não são fáceis. E é o momento em que, muitas vezes, nós vamos dizer: será que Deus esqueceu de mim? E as perguntas vêm: por que, Senhor? Por que comigo? Quem de nós já não pensou dessa forma? E daí vem as perguntas: por que uns sofrem mais que outros? Porque nascem uns na miséria e outros na riqueza, sem coisa alguma haverem feito que justificasse essa posição. A pessoa nasceu. Quem decide isso? É Deus? Você vai nascer na miséria? Você vai nascer na fortuna? Porque uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir. Porque homens virtuosos sofrem ao lado de homens maus que prosperam. Essas perguntas provavelmente nós já fizemos. Muitas dessas perguntas nós já questionamos Deus. Porque, lembramos, Deus é o Criador. Deus é poderoso, é inteligente. Então, por que Ele permite isso? Aqui começam as nossas aflições, as nossas provações.
por que Deus permite essas situações? E as situações, elas são diversas. Doenças que chegam de repente, sem que a pessoa tenha a chance de lutar contra a doença. Separações mal resolvidas, que muitas vezes acabam em tragédias. Dificuldades financeiras, de uma hora para outra a pessoa tem um revés financeiro, sem explicação. Perda de uma pessoa amada, ainda em terra vida, novinha. E nós perguntamos, por que Deus permite essas situações? E algumas pessoas passam por essas situações e acabam tendo crise de fé, uma crise existencial. Em outras, a decepção é tão grande, tão profunda, que elas desistem de acreditar na sua religião. Por quê? Porque elas dizem que a religião, no momento que elas estão passando pela aflição e pela dor, pela dificuldade, não explica a dor. Justificando que se há um Deus, Ele não poderia permitir dores que ocorrem com algumas pessoas. Se Deus está olhando para tudo isso, aí nós vamos fazer outra pergunta. Novamente, por quê? Se Deus existe, Ele vê a dor? Ele acompanha a dor? E se Ele acompanha a dor, novamente, por que permite? Algumas criaturas praticam a maldade e prosperam. E nós, constantemente, a gente observa isso. Tem pessoas que passam uma vida sendo maldosa e tu não vê ela triste. Tem sorte, se dão bem, enquanto que outras sejam extremamente honestas, amorosas e enfrentam circunstâncias dolorosas. E a gente vê isso também. Quantas criaturas que você vê em sofrimento e fala, meu Deus, aquela pessoa é tão querida, aquela pessoa é tão amada, é tão bondosa, por que sofre tanto? Surge novamente a pergunta, se Deus existe, por que Ele permite que os maus tenham sucesso e os bons sofram? Será que é Deus que está no comando de tudo isso? Algumas crenças religiosas, algumas filosofias vão trazer uma resposta para nós. Aí vai começar algumas respostas. Então, muitas filosofias ou correntes religiosas prometem um paraíso. E eles falam assim, você está sofrendo agora, mas você vai para o paraíso. Tem algo bom te esperando, acredite. Agora nessa vida você está passando por provações, por dificuldades, mas o paraíso é seu. Do outro lado você vai ter felicidade. Mas será que isso justifica para quem está em sofrimento? Daí ele olha e fala assim, eu tenho a oportunidade de estar aqui e só eu tenho que sofrer? Eu tenho que sofrer tanto e o outro nada? Então Deus escolheu eu para sofrer? Deus saiu escolhendo? Como que foi isso? De que forma? Essas respostas não convencem totalmente. Porque aqui a gente vai fazer uma brincadeira, é como se fosse um preço de uma passagem. Porque a nossa vida é uma passagem. Nós estamos aqui de passagem. E nós, saindo da vida física, nós vamos para a vida espiritual.
Mas para algumas pessoas, essa passagem para ir para esse paraíso, ela é muito cara, ela é árdua. A criatura, alguns desde que nascem, já estão em provações com a vida. Hoje tem crianças que são operadas ainda dentro do útero da mãe. Já está passando por provações e ainda nem chegou no mundo externo. E já está passando pelas dificuldades. Enquanto que outros levam uma vida normal e todos vão para o mesmo paraíso. Se nós pensarmos dessa forma, ninguém quer pagar o preço da passagem mais caro. O que seria justo se dependesse somente de Deus? Deus é justo, Deus é bom, Deus é Pai. O pai sempre quer o melhor para o seu filho. Então, Deus não estaria escolhendo quem pagaria o preço mais caro da passagem. Então, não compete a Deus isso. Porque senão nós vamos nos perguntar, aonde estaria a justiça de Deus em tudo isso? A justiça divina estaria onde? Vamos olhar essas cenas. Olhando essas cenas, Deus é justo? Alguns passam fome e outros jogam comida fora. Uns não têm nem o necessário e outros têm do bom e do melhor. Uns vivem na favela, outros vivem em mansões, uns vivem na luxúria, outros na pobreza. Aonde está a justiça aqui? Será que Deus é justo nessa hora? Nós vamos ter alguma resposta agora na visão espírita, porque para compreender o que Jesus disse há 2000 anos atrás. Jesus, quando passou por esse planeta Terra, sofreu as mesmas aflições que nós. Foi injustiçado, traíram ele, foi mal interpretado, as mesmas atitudes que nós passamos muitas vezes. E ele falou para nos consolar, quando ele partiu daqui. Eu enviarei um Consolador. Mas esse Consolador teria que ficar um bom tempo. Porque Jesus ficou 33 anos conosco. E nos consolou. Mas e as futuras gerações? Onde estaria o consolo que Jesus prometeu? Então, Jesus fala, seria enviado ao mundo um Consolador para esclarecer a mente humana e consolar os corações que sofrem. Mas como? De que forma que nós teríamos esse consolo? Esse Consolador, ele vai dar para nós explicações racionais, claras, diretas e objetivas, proporcionando aos seres que enfrentam o sofrimento em suas vidas uma sensação real e profunda que não estaríamos sozinhos. Todos somos acompanhados, amparados por outros corações que nos amam muito. Então, cada um de nós está nesse momento amparado pela equipe de Jesus e pelo Espírito que ama muito a todos nós. E para acompanhar ainda essa nossa caminhada, Jesus ainda nos deu um guia, que é o nosso anjo da guarda. O nosso guia, ele nos protege,
consola, Ele nos ampara. Nós não vemos Ele, mas nós sentimos. Esse já é um dos consolos de Jesus, para nós nunca nos sentir sozinhos. Mas lembra que o consolo não pode ser nada físico, porque físico tem um início e tem um fim. Então, esse Consolador que o mundo recebeu, veio através das obras da codificação espírita de Allan Kardec. O Espiritismo que tem resposta para todas as nossas aflições e sofrimento. O que nós imaginarmos de situação que estivermos passando, se nós pegarmos o Evangelho de Jesus, nós vamos achar as respostas. Não tem nenhuma dificuldade da qual nós passaremos, ou já passamos, ou estamos passando, que não tem uma resposta enviada por Jesus. E daí ele vai trazer algumas. Uma das respostas: causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Então nós temos duas respostas para as nossas aflições. E vamos tentar entender. Algumas dores por nós vividas têm a sua fonte nessa vida. Então hoje nós estamos aqui numa vida física, passando por certas dificuldades. Algumas das dificuldades das quais nós estamos passando, a resposta por elas está nessa existência. Porém, muitas vezes, a nossa cegueira não permite enxergar, porque são as nossas dificuldades de olhar as nossas imperfeições. Logo mais nós vamos trabalhar alguma delas, e daí nós vamos compreender que algumas dores que passamos, nós mesmos causamos. E nós não queremos mudar, porque a mudança exige esforço. Outras aflições só podem ter suas causas em outras existências. São aquelas aflições em que a pessoa diz: eu não estou fazendo nada nessa existência para merecer isso. É aquela situação que chega de repente e a pessoa diz: eu não fiz nada que pudesse justificar essa aflição. Então, se a pessoa não achou a resposta nessa vida pela dificuldade que está passando, ela está em outra. Aí, desse modo, o codificador, amparado pelos ensinos dos espíritos, trazia o tema da reencarnação, que é inevitável se quisermos entender a dor nesse mundo. Se nós tirarmos, não acreditar na reencarnação, que nós temos muitas e muitas vidas. Eu hoje estou nesse corpo físico, tenho essa existência, mas já tive muitas outras. Se eu não acreditar, eu vou passar uma vida inteira sofrendo e às vezes não vou procurar, não vou achar a resposta, não vou querer a mudança, porque eu não acredito em outras vidas. Não tem problema, mas a dor é maior. E nós só aprendemos de dois jeitos, ou pela dor ou pelo amor. E é muito mais fácil seguir o caminho do amor. De duas espécies são as vicissitudes da vida. Uma tem as suas causas na vida presente e outras fora dessa vida. Então agora a gente vai ver as causas atuais das aflições, da nossa vida atual.
A maior parte dos nossos sofrimentos tem a sua causa na vida atual. Quantas pessoas são vítimas do seu orgulho ou de sua ambição? Muitas. E se eu sou orgulhosa e ambiciosa, é um sofrimento, não deixa de ser. Muitas vezes caímos por nossa própria culpa. Quantas e quantas vezes nós agimos errado, sabemos, mas o que nós pensamos? Somente na vantagem que vamos levar. Toda a imperfeição gera sofrimento. Toda. Não importa que a nossa imperfeição seja leve, mas ela causa sofrimento. Porque nós vamos ver depois aqui, a pessoa, por exemplo, indisciplinada, ela tem sofrimento. Haroldo até conta uma brincadeira, que a pessoa indisciplinada, ela já começa o dia dela atrapalhada, porque provavelmente ela acorda atrasada, dela não é organizada, daí ela vai procurar a chave do carro e não acha, porque ela nunca guarda no mesmo lugar. Daí quando ela acha a chave do carro, ela já está hiper atrasada. Daí ela segue pelo trânsito, daí todo mundo que passa à frente dela está errado menos ela, todo mundo é lerdo, sinaleiro que fecha. Então a pessoa mesmo causa sofrimento para ela, porque daí ela chega no ambiente de trabalho dela completamente irritada, e daí como é que vai ser o restante do dia? Todo atrapalhado, com muitas turbulências. Não é um sofrimento? Porque a pessoa organizada, ela levanta na hora certa, ela faz tudo que tem que fazer, faz a sua higiene, toma o seu café, pega seu carro, vai tranquilo, chega no serviço na hora. E nós estamos nesse meio aí. São reflexões para nós fazer as mudanças. Então, toda imperfeição gera um sofrimento. Toda deficiência da nossa condição moral trará alguma provação para nós. Nós sempre vamos nos equivocar moralmente. Quanto sofrimento nos traz a impaciência, a violência, o orgulho e o egoísmo? Precisamos examinar a nossa própria consciência. Se nós ainda temos uma dessas dificuldades, nós precisamos reconhecer elas e trabalhar com essas dificuldades. Aí é o caminho da virtude, é o caminho que Jesus ensinou. O que Jesus pediu? Seja paciente, seja indulgente, sejam caridosos, amorosos, as virtudes. As aflições causadas pelas nossas imperfeições, dando exemplo. A agressividade vai resultar no quê? Na cólera. O crime resulta no quê? No remorso. O fanatismo, na intolerância. A indisciplina, que eu falei, na desordem. E dei o exemplo mais simples, porque sabemos que nós todos estamos envolvidos nesse. A preguiça, a rebeldia. A vaidade, a loucura, e o ciúme, o desespero. Isso tudo em excesso. Porque tudo aquilo que é excesso não é saudável. Nós temos que sempre ter o quê? As coisas em equilíbrio. Então, a maior parte dos nossos sofrimentos, das nossas aflições, nesta vida atual, tem a ver com o nosso caráter. Porque isso aqui tudo são comportamentos. Se eu não quiser ser um criminoso, eu não serei. Se eu não quiser ser um mentiroso, eu não serei. Tudo isso aqui depende somente de mim. É um esforço próprio meu. E tudo aquilo que eu fizer vai ter uma consequência. Não é verdade? É a lei da ação e reação. O universo, ele só devolve para nós aquilo que nós devolvemos para ele.
Se eu não devolvo nada de bom para o universo, como é que eu vou esperar algo de bom? Não tem como. Eu quero que as pessoas tenham muita paciência comigo. Eu sou a primeira pessoa que tem que ter paciência com os outros. Porque eu não posso esperar que os outros tenham aquilo que eu ainda não consigo dar. Então, sempre que eu achar que os outros têm que fazer por mim, primeiro começa em mim. A partir do momento que eu tiver paciência com o outro, automaticamente o outro vai começar a ter paciência comigo. São processos lentos, demorados, são. Mas chegará o momento. A colheita vem, como diz. O plantio, a gente planta, mas vai colher o que plantou. Não tem como ser diferente, até aquela brincadeirinha do semeador. Se eu plantar limão, não vou colher laranja. Se eu plantar rosas, então assim, a gente que escolhe o que planta. A colheita vai ser o resultado do plantio. E qual é o convite que é feito para tudo isso? A nossa renovação moral. Essa é a proposta. Uma transformação do caráter. Propõe renovação de valores morais e espirituais que pacificam os nossos corações, que nos dê sabedoria de viver bem. Quantos enfrentamos sofrimento? Devemos nos perguntar: minha condição moral contribuiu para esse sofrimento? A reflexão que eu fiz antes. Toda vez que estivermos passando por um sofrimento, vamos avaliar se a minha condição moral contribuiu para esse sofrimento. Cada imperfeição gera um sofrimento. Aqui acho que é mais ou menos, é um exemplo. A pessoa que é desatenta e indisciplinada sofre com a consequência dessa imperfeição. É aquilo que eu falei, começa o seu dia irritado e acaba naquela imperfeição. Então, precisamos avaliar a nossa conduta, como está o meu comportamento. Onde está a causa de todos os sofrimentos? Na deficiência da criatura. Ninguém que está se complicando moralmente está triste, porque não tem muitas vezes a consciência. Vai ficar depois, pode ter certeza. No momento, está sob um efeito de uma droga moral. As consequências virão depois. Muitas vezes a pessoa ela está inserida num processo que ela não acha que está errando. Ela está sob efeito de uma droga, sim. Mas ela, naquele momento, ela não acredita que ela está imperfeita, mas as consequências daquela imperfeição virão, talvez não nessa vida, mas numa vida futura. Se as causas das aflições não se encontram na vida atual, há de estar numa outra vida. De uma hora para outra, sua vida se transforma para pior. De um momento para o outro, um sofrimento incrível. Por mais que agimos com prudência, honestidade, não foi o suficiente para poupar daquele sofrimento. É aquilo que nós falamos no início, que a gente começou a questionar Deus. Chega aqui. Porque uns sofrem, porque doenças para uns, e daí nós vamos começar a ter as respostas, que não tem nada a ver com Deus. Deus nos deu a liberdade. Ele não está nos guiando o tempo todo. Ele deixou a sua criatura livre. Então, nós somos livres para caminhar. Aí o Espiritismo é que vai trazer uma outra resposta que vai nos proporcionar consolo, que vai fazer a gente perceber que a nossa caminhada evolutiva
tem tudo a ver com as nossas imperfeições. Nós não somos o resultado de uma única vida, uma única só existência. Então, eu não sou hoje, eu, Tatiane, resultado somente dessa vida. Se fosse, nem eu não teria resposta para algumas dores das quais eu já passei. Não teria. Uma só vida é insuficiente para explicar esses acontecimentos. Nossas vidas são solidárias umas com as outras. Aqui eu vou dar um outro exemplo para vocês entenderem. Como se fosse um seriado. Talvez você esteja encontrando hoje quem você prejudicou há 700 anos atrás. Talvez esteja encontrando hoje alguém que tem uma história belíssima com você em outra vida. Faz sentido? Faz. Porque tem pessoas que nós nunca cruzou a nossa vida. Quando cruza, nós sentimos um amor tão grande. E a gente fala, meu, parece que eu conheço essa pessoa, não brincamos, mesmo não sendo espírita, de outras vidas. Porque a afinidade é tão grande que faz com que a gente pense dessa forma. Como tem outras que a gente nunca cruzou, no momento que cruzamos diz, não bateu meu santo com essa pessoa. São o quê? Provavelmente a gente viveu em outras vidas com essas pessoas. Quando nós temos histórias boas com essas pessoas, nós temos sentimentos bons com essas pessoas. Quando nós temos histórias dolorosas, de sofrimento com essas pessoas, nós vamos ter o quê? Esses sentimentos. E isso a gente percebe no nosso lar. É o primeiro que a gente sente. A gente tem afinidades com uns, com outros não. Tem maiores dificuldades com uns, com outros não. Porque estamos todos reunidos no amor e na dor. O caminho que a gente escolhe depende de nós, mas nós estamos todos reunidos para acertar as nossas imperfeições. Talvez hoje você esteja vivendo uma situação de dor da qual você foi preparada há 100 anos atrás. Só agora você tem a condição de suportar. Todos nascemos com o planejamento de sair melhor. Muitas vezes, para que isso aconteça, nós vamos passar sim por aflições. E essa semana eu achei tão interessante que eu comentei com uma pessoa que eu falaria sobre as causas das aflições, e essa pessoa tem uma doença degenerativa. E ela lê muito livros espíritas para tentar achar a resposta da doença dela, que nessa vida não justifica ela ter. Pois ela era uma pessoa normal, saudável, boa. De repente, ela passou por uma situação onde que hoje ela está totalmente comprometida. E ela falou, eu sei o que você vai me dizer, que deve ser resultado de uma outra vida minha. Mas eu não me lembro, Tati. E se eu não me lembro, eu não posso pagar por isso. E a gente às vezes pensa dessa forma. Está errado o pensamento dela? Não, porque ela ainda não tem a compreensão que o esquecimento do passado é salutar. O esquecimento do que nós causamos de ruim em outras vidas é bom. Porque se eu lembrasse, vou pegar um exemplo com a permissão, se eu lembrasse que numa vida passada eu tivesse matado meu esposo ou ele me matado, como seria estranho eu dormir com quem me matou? Então, para que eu resgate ou ele resgate por amor, Deus proporcionou esquecimentos do passado. Porque se eu lembrasse, será que realmente eu ia conseguir resgatar no amor? Ou eu ia guardar aquela mágoa? Ah, você me matou, né?
Então, o esquecimento do que causamos no passado é providência divina. Não queiramos saber. Só vamos aceitar com resignação a nossa dor. Causas anteriores das nossas aflições, então. As respostas, então, se eu não achei resposta nessa vida para essa aflição, então ela está numa outra existência. Sim, ela está numa outra existência. De que forma? Trabalhando as leis divinas de Deus. A lei de causa e efeito é uma lei divina. É aquilo que Jesus falou. Plantou, vai colher. Então, toda ação tem uma reação. Aprender pelo amor ou pela dor. São as duas formas de aprendizado. Ou você repete de ano e vai pela dor, ou você estuda e passa de ano que é pelo amor. São dois caminhos. Muitas vezes eu tenho que vir 3, 4, 5 existências, às vezes, para corrigir um débito que por orgulho eu não consigo trabalhar. Sofrer com resignação é aceitar sem rebeldia. Eu sei que a dor é doída. O sofrimento dói demais. Mas se nós ficar rebeldes contra a vida, contra Deus, vai ser pior. A dificuldade vai ser maior e eu vou ter que passar igual. Então, vamos passar com fé, com resignação, acreditar que Deus está nos amparando, nos sustentando. O exercício da fé entra aí. Talvez nós estamos... Aqui eu sempre me coloco, a prática dos ensinamentos de Jesus. Eu pego, por exemplo, a mim mesma. Provavelmente, em existências anteriores, devo ter falado muito mal de Jesus, né? Porque hoje eu venho e falo muito de Jesus. Então, provavelmente eu estou no processo de resgate. O que eu fiz de errado lá, eu tenho que corrigir hoje. A confiança na providência divina, isso é muito importante, confiar nesse Deus, nesse Pai de amor. As tribulações são as expiações do passado, que recebe nelas o merecimento do castigo e provas com relação ao futuro que elas reparem. Então, todo o nosso processo de expiação são consequências do nosso passado, do nosso livre-arbítrio, que é a causa e efeito. Então, aqui, ó, uma última explicação. De acordo com a sabedoria divina, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, o que significa que somos livres para agir na maneira que quisermos, mas não poderemos escapar dos efeitos causados pelos nossos atos. Muitas vezes, na mesma existência que causamos os atos equivocados, não fornece tempo suficiente nem situações para podermos reparar as consequências das escolhas. Mas, em outra vida, vamos reparar as consequências das nossas atitudes impensadas. Daí se explica tanta dor em certas existências sem causas atuais. Porque aqui outras pessoas vão questionar. Tá, mas se eu fiz isso, por que nessa vida mesma eu não posso reparar? Aqui está a resposta. Não tem tempo suficiente, às vezes, para reparar. Ou, às vezes, a pessoa que você causou mal, agora eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Se numa existência alguém tira a vida de alguém, por maldade, como é que ela vai reparar se a pessoa já foi? Ela tem que reparar com a pessoa que ela causou o mal. Então, não teve tempo. A situação da vida não proporcionou isso. Terá que ser em outra existência. A pessoa que ela tirou a vida, ela vai ter que dar a vida. Às vezes ela vem ser mãe, pai daquele que ela tirou a vida. Então, é a reparação do erro no amor. Aí é resignação. Porque eu aceito aquele que eu tirei a vida,
Eu vou dar a luz, vou ser pai ou vou ser mãe e vou reparar no amor de Jesus. Então essa é a última mensagem que eu quero que fique para todos. Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho nos esclarecimentos das nossas aflições, que vocês possam ter entendido e achado algumas respostas para as aflições da vida. As expiações e provações têm por um fim, na sua vivência, provocar o arrependimento, a conscientização dos sofrimentos causados, fazendo a pessoa arrepender-se e a conhecer-se. Quando nos arrependemos, nós nos conhecemos e daí nós somos amparados. Obrigado pela atenção de todos. Tenham todos um bom final de semana.